Quando o Espírito Santo fala, tudo muda. Não é apenas uma frase bonita ou um conceito religioso. É uma realidade poderosa. Existem momentos na vida em que estamos perdidos, sem direção, cheios de dúvidas. E então, de repente, algo dentro de nós se move. Uma voz suave, mas firme. Uma paz que não faz sentido. Uma direção clara no meio do caos. Esse é o Espírito Santo. Em João 14:26 está escrito: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Ele não grita, ele não força, mas quando ele fala, tudo muda. Talvez você já tenha sentido isso. Aquele momento em que você ia tomar uma decisão errada, mas algo dentro de você disse: não vá. Ou quando você estava angustiado e, sem explicação, veio uma paz profunda. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo agindo. Em Romanos 8,14 diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito não é sobre perfeição, é sobre sensibilidade. É aprender a ouvir, a perceber, a obedecer. Porque quando você obedece à voz do Espírito, sua vida começa a tomar um rumo completamente diferente. Agora deixa eu te fazer um convite importante. Se essa mensagem já está falando com você, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo: Espírito Santo, fala comigo. E mais importante, fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou compartilhar pode transformar a forma como você se relaciona com Deus a partir de hoje. O problema é que muitas pessoas querem ouvir o Espírito Santo, mas vivem distraídas demais para perceber a voz dele. Vivemos em um mundo barulhento, redes sociais, preocupações, ansiedade, correria. E no meio disso tudo, a voz do Espírito, que é suave, acaba sendo ignorada. Em 1 Reis 19 de novembro de 12, Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em uma brisa suave. Assim é o Espírito Santo. Ele fala no silêncio, na intimidade, no secreto. Se você não parar, você não ouve. E aqui está a verdade que muitos não querem encarar. Não é que Deus parou de falar. Somos nós que não estamos mais atentos. A nossa mente está sempre ocupada, o coração inquieto, e o tempo com Deus vai sendo deixado de lado. A gente acorda e já pega o celular, passa o dia resolvendo problemas, se distrai com tudo, e quando percebe, o dia acabou, sem nenhum momento real de conexão com Deus. Como ouvir uma voz suave em meio a tanto ruído? O Espírito Santo não compete com o barulho do mundo. Ele não vai gritar para chamar sua atenção. Ele espera. Ele deseja relacionamento. Ele fala com quem decide desacelerar, com quem cria espaço, com quem valoriza a presença de Deus acima de qualquer distração. E isso exige decisão. Exige parar intencionalmente. Exige silenciar o exterior para ouvir o interior. Talvez o que está faltando na sua vida não seja mais respostas, mas mais silêncio. Porque é no silêncio que você começa a perceber aquilo que sempre esteve lá. É no secreto que Deus revela a direção. É quando você se afasta um pouco do barulho que sua sensibilidade espiritual começa a ser restaurada. Jesus mesmo nos ensinou isso em Mateus 6,6. Mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Existe um lugar de encontro com Deus que não pode ser substituído por nada. Não é sobre quantidade de palavras, mas sobre qualidade de presença. É naquele lugar simples, sem distrações, que o Espírito Santo começa a falar de forma clara ao coração. E sabe o que é mais interessante? Muitas vezes, quando finalmente paramos, percebemos que Deus já estava falando há muito tempo. Aquela inquietação que você sentia, aquele peso no coração, aquela direção que você ignorou, tudo isso eram sinais. O Espírito Santo fala de formas sutis, mas profundas. Ele toca a consciência, traz lembranças da palavra, gera discernimento. Se você quer ouvir o Espírito Santo com mais clareza, comece com passos simples. Separe um tempo diário com Deus, ainda que seja poucos minutos. Desligue as distrações. Abra a Bíblia. Ore com sinceridade. E principalmente, aprenda a ouvir, não apenas a falar. A oração não é um monólogo, é um relacionamento. No começo pode parecer difícil. O silêncio pode incomodar. A mente pode querer fugir. Mas com o tempo, algo começa a mudar. Você começa a reconhecer a voz dele. Começa a perceber quando é Deus falando e quando são apenas seus pensamentos. E pouco a pouco,
sua vida vai sendo alinhada com a vontade de Deus. Porque no fim, não se trata apenas de ouvir, se trata de viver guiado. E isso começa quando você decide parar, silenciar e dar espaço para que o Espírito Santo fale. E aqui está algo muito sério: ignorar a voz do Espírito Santo tem consequências. Quantas vezes Deus tentou te avisar sobre algo? Quantas vezes Ele te direcionou, mas você preferiu seguir sua própria vontade? Efésios 4:30 diz: "E não entristeçam o Espírito Santo de Deus." Isso significa que é possível resistir, ignorar e até entristecer o Espírito. Mas a boa notícia é que Ele não desiste de você. Ele continua falando. Ele continua chamando. E essas consequências nem sempre aparecem de forma imediata, mas elas são reais. Às vezes, começam como pequenas decisões fora da direção de Deus, escolhas que parecem inofensivas, mas que aos poucos vão afastando você do propósito. É como perder a sensibilidade espiritual. Aquilo que antes era claro, agora se torna confuso. Aquela paz que confirmava decisões já não está mais presente. E, mesmo assim, muitas pessoas continuam seguindo, ignorando sinais. Ignorar o Espírito Santo também pode gerar frustração. Porque quando você anda fora da direção de Deus, você até pode conquistar coisas, mas nada parece completo. Falta algo. Existe um vazio, uma inquietação constante. Isso acontece porque fomos criados para viver guiados por Deus, e quando tentamos assumir o controle de tudo, acabamos carregando um peso que nunca foi nosso. Além disso, resistir à voz do Espírito pode endurecer o coração. No começo, você sente um incômodo quando faz algo errado. Depois, esse incômodo diminui. E se isso continua, chega um ponto em que aquilo que antes te incomodava já não afeta mais. Isso é perigoso, porque significa que você está se tornando menos sensível à voz de Deus. Mas mesmo diante disso tudo, existe algo extraordinário: a graça de Deus. O Espírito Santo não se afasta ao primeiro erro. Ele não desiste de você porque você falhou. Pelo contrário, muitas vezes é justamente nos momentos de erro que Ele mais tenta te chamar de volta. Aquela sensação de arrependimento, aquela vontade de recomeçar, aquele peso no coração, não é condenação, é o Espírito te atraindo novamente para perto. Deus é paciente. Ele respeita suas escolhas, mas nunca deixa de te chamar. Ele fala de novo. Ele dá novas oportunidades. Ele abre caminhos de volta. Talvez você esteja ouvindo isso agora e lembrando de momentos em que ignorou a voz de Deus, decisões que trouxeram consequências, caminhos que não deram certo. Mas isso não é o fim da sua história. Sempre existe um caminho de volta. Sempre existe um recomeço. E esse recomeço começa quando você decide ouvir novamente. Quando você para, reconhece e diz: Deus, eu quero fazer do teu jeito. Nesse momento, algo muda. A sensibilidade começa a voltar. A direção começa a ficar clara outra vez. O Espírito Santo continua falando. Mesmo quando você falha, mesmo quando você se afasta, mesmo quando você ignora. Ele continua. Porque o desejo dele não é te condenar, é te transformar. Não é te afastar, é te aproximar. A pergunta não é se Deus ainda fala com você. A pergunta é: você está disposto a ouvir e obedecer a partir de hoje? Quando o Espírito Santo fala, ele traz direção. Ele mostra o caminho certo, mesmo quando tudo parece confuso. Em João 16:13 está escrito: Mas, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não te deixa perdido. Ele não te abandona. Ele te guia. Talvez você esteja hoje sem saber o que fazer da sua vida. E a resposta que você precisa não está fora, está na voz do Espírito dentro de você. E essa direção não vem, na maioria das vezes, de forma espetacular ou visível aos olhos naturais. Não é sempre uma voz audível, nem sinais extraordinários. Muitas vezes, é uma convicção firme no coração. É uma paz que confirma o caminho. Ou até mesmo uma inquietação que te impede de seguir por uma direção errada. O Espírito Santo trabalha de dentro para fora, alinhando seus pensamentos, ajustando suas decisões e te conduzindo passo a passo. Quantas vezes você já se sentiu dividido entre duas escolhas? Uma parecia mais fácil, mais rápida, mais vantajosa, mas algo dentro de você dizia para não ir por ali. Essa é a direção do Espírito. Ele enxerga o que você não vê. Ele conhece o futuro que você ainda não viveu. E por isso, quando ele guia, é sempre para te proteger,
te alinhar e te levar ao propósito certo. Em Provérbios 3, 5, 6 está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Isso significa que a direção de Deus nem sempre vai fazer sentido lógico no início. Às vezes, o Espírito Santo vai te direcionar a esperar, quando você quer agir. Vai te direcionar a dizer não, quando tudo parece dizer sim. Vai te pedir para confiar, quando você quer controle. E é exatamente aí que muitos se perdem. Querem direção, mas não querem abrir mão do controle. Querem ouvir Deus, mas só se for para confirmar aquilo que já decidiram. Só que o Espírito Santo não existe para validar nossas vontades, ele existe para nos alinhar à vontade de Deus. Quando você aprende a seguir essa direção, algo poderoso acontece. Você começa a andar com mais segurança. Mesmo sem entender tudo, existe uma confiança diferente. Você passa a viver com menos ansiedade, porque sabe que não está sozinho tomando decisões. Existe alguém te guiando em cada passo. E mais do que decisões grandes, o Espírito Santo também se importa com os detalhes. Ele pode te direcionar em conversas, atitudes, respostas, oportunidades. Aquilo que parece pequeno pode ter um impacto enorme no futuro. Por isso, estar sensível à voz dele no dia a dia faz toda a diferença. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar de dúvida, sem saber qual caminho seguir. E a tendência é procurar respostas em todo lugar: opiniões, conselhos, internet, pessoas. Mas se esquecer de buscar a única voz que realmente sabe o caminho completo. A direção que você precisa não está apenas ao seu redor. Ela já foi colocada dentro de você. O Espírito Santo habita em você. E quando você decide ouvir, confiar e obedecer, ele começa a revelar, passo a passo, o caminho que você deve seguir. Não é sobre ter todas as respostas de uma vez. É sobre dar o próximo passo guiado por Deus. E quando você segue a voz do Espírito, mesmo que devagar, você sempre estará no caminho certo. Mas não é só direção. Quando o Espírito Santo fala, ele também transforma. Ele muda pensamentos, cura feridas, restaura emoções. Em Gálatas 5, 22, 23 fala sobre o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência. Percebe? Não é algo superficial. É transformação de dentro para fora. Pessoas que antes eram ansiosas passam a ter paz. Pessoas que eram impulsivas passam a ter domínio próprio. Isso é obra do Espírito. E essa transformação não acontece de uma hora para outra, como um passe de mágica. É um processo contínuo, profundo e real. O Espírito Santo começa a trabalhar nas áreas que ninguém vê, no interior, nos pensamentos, nas intenções do coração. Ele vai ajustando aquilo que está desalinhado, trazendo luz onde antes havia confusão, curando feridas que você talvez nem sabia que ainda estavam abertas. Sabe aquelas dores do passado? Aquelas situações que marcaram você, palavras que feriram, experiências que deixaram cicatrizes emocionais. O Espírito Santo tem poder para tocar exatamente nesses lugares. Ele consola, fortalece e restaura. Como está escrito em Salmos 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Isso significa que você não precisa esconder suas dores, é justamente nelas que Deus começa a agir. E à medida que você permite essa ação, as mudanças começam a aparecer. Não porque você está se esforçando mais, mas porque o Espírito está trabalhando em você. Aquilo que antes te dominava começa a perder força. Reações que antes eram automáticas começam a ser controladas. Pensamentos negativos começam a ser substituídos por paz. Isso é transformação verdadeira. E talvez você esteja pensando: mas eu não consigo ouvir. Então deixa eu te dizer algo simples e direto: comece buscando. Comece criando tempo com Deus. O Espírito Santo fala com quem deseja ouvir. Jeremias 29:13 diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Não é sobre técnica, é sobre relacionamento. Quanto mais você se aproxima, mais você reconhece a voz. E buscar não é algo complicado. Não exige palavras perfeitas, nem um ambiente ideal. É sobre sinceridade. É sobre separar um tempo, mesmo que simples, e dizer: Deus, eu estou aqui. Eu quero te ouvir. É abrir a Bíblia com o coração disposto. É orar não apenas para pedir, mas para se conectar. No início, pode parecer que nada está acontecendo. Pode parecer silêncio.
Mas isso faz parte do processo. Assim como em qualquer relacionamento, leva tempo para reconhecer a voz, entender os sinais, criar intimidade. O importante é permanecer. É não desistir. Com o tempo, você começa a perceber algo diferente. Aquela palavra que você lê começa a falar diretamente com você. Aquela paz inexplicável começa a surgir em momentos difíceis. Aquela direção começa a ficar mais clara. E então você entende. O Espírito Santo sempre esteve ali, você só precisava aprender a ouvir. E quanto mais você ouve, mais você é transformado. E quanto mais você é transformado, mais sensível você se torna à voz dele. É um ciclo espiritual poderoso. Ouvir, obedecer, ser transformado, e então ouvir ainda mais claramente. No final, você percebe que não se trata apenas de ouvir a voz do Espírito, mas de se tornar alguém moldado por ela. Outra coisa importante. O Espírito Santo nunca vai te guiar contra a palavra de Deus. Ele confirma, ele alinha, ele fortalece aquilo que já está na Bíblia. Por isso, se você quer ouvir mais claramente, comece a se alimentar da palavra. Quanto mais você conhece a verdade, mais fácil é identificar a voz dele. E sabe o que é mais incrível? O Espírito Santo não fala apenas em momentos espirituais. Ele quer participar da sua rotina. Ele quer te orientar nas suas decisões, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nos seus sonhos. Deus não quer ser apenas uma parte da sua vida. Ele quer ser o centro. Agora eu quero falar com você que sente que está distante, que já ouviu a voz do Espírito antes, mas hoje parece silêncio. Isso não significa que ele foi embora. Talvez você só se afastou da frequência. Volte. Recomece. Fale com Deus hoje. Abra seu coração. Ele está mais perto do que você imagina. E se você chegou até aqui, eu quero te pedir mais uma coisa. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E comenta aqui embaixo: eu quero ouvir o Espírito Santo. Essa pode ser a decisão que vai mudar sua vida. Para finalizar, eu quero que você entenda isso profundamente. Quando o Espírito Santo fala, tudo muda porque não é apenas uma voz, é o próprio Deus te guiando. E quando Deus guia, não há erro, não há confusão. Há propósito, direção e vida. Fica atento, fica sensível e principalmente, obedece. Se essa mensagem falou com você, não sai sem deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E lembra, a partir de hoje, esteja disposto a ouvir, porque quando o Espírito Santo fala, a sua história nunca mais será a mesma.